Desde o Dungeons and Dragons original, a gente tem uma regra, uma estrutura de jogo chamada limite de nível. Se a gente revisitar as páginas desorganizadas e charmosas do D&Dzinho original, a gente vai ver uma tabelinha de estrutura de XP. E essa XP tem ali uma evolução até o nível 9 nessa tabela, nessa estrutura que é o Lorde para combatente. Tem uma estrutura até nível 11 para arcanista e até o nível 9 para clérigo, que são as 3 classes para povos humanos do D&D original. E ela tem alguns asteriscos, olha ali. Você tem no herói, nível 4, e no Mermidão, para quem não sabe o que é Mermidão, né? São esses títulos do D&D original. Mermidão seria o quê? São aqueles combatentes gregos, né? Lá do Aquiles, aquela companhia mais experiente que ele usa aqui. E essas estruturas elas estão correlacionadas a povos fantásticos, né? São limites de nível para elfo e para anão. Anão vai até Mermidão, elfo vai até herói. O elfo tem um segundo asterisco, que ele também evolui até o Warlock, né? Até bruxo, podemos dizer assim, que seria o nível 8 de arcanista. Então você tem essa estrutura no D&D original. Parece que tem limite de nível nas classes. Quando você vai olhar a tabela das classes, elas evoluem até o nível 10, né? Você tem lá o Fighting Man nível 10, você tem clérigo nível 10, que é patriarca ou a matriarca, né? E você tem no Magic usa em arcanista até nível 16. Parece esquisito isso, né? Mas aí quando a gente vai ver uma nota, ele coloca lá, ó, não existe limite teórico. Teoricamente não existe limite de nível de quanto um personagem pode progredir. Você pode se deparar com Lorde nível 20 ou Mago nível 20, isso não tem problema. Mas o que ele fala ali, né, esse limite de nível que não existe para personagens, ela não se imprime para povos fantásticos, porque tem os asteriscos ali e o limite desses povos nas suas classes. E como que isso funciona? Qual a estrutura disso? Por que tem isso? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. É isso que a gente vai trocar XP hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia, eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar XP sobre o limite de nível, teto de nível de povos fantásticos, que na prática é uma regra fantasma, a regra fantasma do D&D clássico. E por que eu estou fazendo isso? No primeiro passo, eu organizei para a gente pensar da seguinte maneira. A gente precisa primeiro compreender como funciona, depois a gente vai racionalizar em cima disso, refletir, problematizar a coisa, e aí a gente vai pensar em soluções. Então primeiro vamos entender como é que funciona essa pegada, né, dos limites de níveis, dos tetos de nível para povos fantásticos. Vamos ver lá? Vou pegar aqui o anão no texto original de 1974 do D&Dzinho e, né, o 0E, vamos pegar aqui, ó. O que ele fala lá, ó? Primeiro, os povos anãos podem apenas escolher a Fighting Class, podem só evoluir como combatente, mas eles não podem progredir acima dos mermidões, né, acima de nível 6. Por quê? Então ele só tem uma classe, anão é combatente no D&D original, é a mesma ideia, mas ele tem esse teto. Por quê? E aí ele explica, ó, eles têm vantagens. Quais são as vantagens? Eles têm melhor resistência à magia, ou seja, eles são considerados 4 níveis a mais quando vão fazer salvaguardas. Isso significa que anão nível 6 é equivalente a combatente nível 10, né? Humanos nível 10. Além disso, o anão é o único povo que pode usar martelo mágico mais 3. E ele fala adicional, eles podem detectar passagens passagens secretas, de certa forma, passagens deslizantes, armadilhas, né, muros deslizantes e detalhes de novas construções. E além disso, eles falam um monte de idioma adicional. Gnomo, kobold, duende, um monte de outras línguas para você olhar na parte de idiomas. Então, ou seja, ele te dá um monte de vantagem e compensa isso colocando um teto de nível. Repara que
No texto original, é uma decisão mecânica, né? Trazendo um monte de vantagem desses povos, imprimindo uma compensação em relação ao limite de nível. A mesma coisa acontece para as outras opções jogáveis. Você tem elfo, que evolui como combatente ou arcanista, e esse desenho era um desenho muito louco, né? Porque você poderia escolher no começo da aventura se você ia jogar com o seu treinamento combatente ou arcanista, né? Isso valia só no começo da aventura, você evoluía com os dois, podia usar os armamentos, né? Coisa, e magias, mas você escolhia um ou outro. Depois, no AD&D, o Gygax separou a ideia de raça e classe, né? Ou de povos fantásticos, ancestralidade, classe, e o D&D clássico resolveu fazer o elfo híbrido, mas no D&D original era muito doido essa opção. Mas ele também tinha limite de nível, lá, ó, combatente nível 4, arcanista nível 8. E qual era a compensação? Mesma ideia, né? Ele tinha um monte de vantagens, ó, encontrava portas secretas, ganhava outras vantagens que você tinha que ir lá no Chainmail buscar, além de falar um monte de idioma adicional. E gnomos, né? Vale aqui a nota que eu vou chamar Halflings por minha conta de gnomo aqui, pra gente falar em português, né? Tem outras opções, você pode falar pequeninos e tal. Eu vou falar por minha conta aqui, gnomos dos bosques e tá tudo certo. Gnomo silvestre também, ó. Ele podia evoluir apenas como Fighting Class, Fighting Man, né? Apenas como combatente, mas o limite de nível era nível 4. E as compensações eram o quê? Eles tinham as salvaguardas parecidas com a de anão, você usava a mesma de anão. Ele tinha uma melhor vantagem em projéteis e outras vantagens que você ia buscar lá no Chainmail. Então, era um texto que demandava você buscar mais coisas no Chainmail para você ter essas informações adicionais, mas dá pra gente ver que é uma decisão mecânica, que você traz vantagens compensadas, nesse caso, pelo limite de nível, pelo teto de nível. Como que ficou essas versões depois, né, as revisões? Como exemplo, eu vou usar os textos do Old School Essentials. Já fiz resenha, tem uma playlist só sobre o Ozzy aqui. Ele é um material que é um retroclone do BX. Se você não conhece, busca a nossa playlist lá, tem toda uma estrutura sobre ele. O que eu vou usar aqui de exemplo tem algumas diferenças sutis ou mais ou menos impactantes para a versão do Home de 77, para o próprio BX, embora ele tenha buscado ser bem fiel, existem algumas diferenças, tem diferenças para o Beckman, mas de uma forma geral, para o objetivo da nossa discussão, não será nada gritante, a ideia é a mesma. Então, dentro do Ozzy, esse retroclone do BX, que é muito, o prêmio dele é exatamente uma busca pela fidelidade, uma diagramação incrível, né? Então a gente vai usar como exemplo, a gente vai pegar lá, ó, olha como é que ficou a estrutura revisada pelo Tom Moldvay, né, que está registrada no Ozzy, por exemplo. Você tem, por exemplo, o anão. Essas vantagens todas já vieram impressas ali nos textos do BX e do Holmes, ao invés de você ter que consultar outro livro. Quais são essas estruturas que ficaram muito comuns no D&D clássico? Você tem lá, ó, anão, elfo e gnomo. Eles falam um monte de idioma, tá ali embaixo, e eles têm o limite de nível como compensação, né? Limite de nível 12 para anão, 10 para elfo, 8 para gnomo. Quais são essas vantagens? Como exemplo, eu vou usar o anão para não ficar um episódio muito extenso, já vai ficar grande, para não ficar tão grande, eu vou usar o anão. Mas as diferenças, se você quiser ir buscar no elfo e no halfling, no gnomo, para achar essas nuances, você vai ver que de uma forma geral a ideia geral é a mesma. É o que? Eu vou trazer um monte de vantagem e vou compensar elas com uma maior XP e melhores salvaguardas, e eu vou compensá-la com maior XP e o teto de nível. Beleza. Então eu vou pegar anão. Quais são as vantagens de você jogar com o anão? Então ele coloca lá, ó, detectar truques, né, nas construções, detectar esses detalhes, né, de construção. Como é que funciona isso? Como eles têm experiência na mineração, eles têm uma chance de 2 em 6 detectar novas construções, muros deslizantes, ou passagens escorregadias, passagens inclinadas e tal. Além disso, eles também podem detectar armadilhas, com uma chance de 2 em 6. Eu nem vou entrar no mérito aqui da abordagem mecânica que essa interpretação crua pode levar.
né? Lembrando que o objetivo do nosso canal, na minha visão, o objetivo da OSR não é simplesmente fazer uma ode ao passado, mas é um consumo consciente para a gente refletir, usando as ferramentas alinhadas e intercambiáveis, mas buscando melhorar isso para alinhar a nossa jogabilidade. Então, se você vai abandonar um jogo que usa o dado para resolver e fica usando o dado para resolver, tem um problema aí, né, de jogabilidade. A gente quer interação ficcional. Não vou entrar no mérito, porque não é o mérito do vídeo, vou só fazer essa ressalva. Mas reparem que ele tem vantagens para detectar portas secretas, muros, não sei o que, papapá, e infravisão, e capacidade de ouvir ruídos, né, mas com chance de 2 em 6. Então ele tem essas vantagens. Em adicional, ele tem também melhores salvaguardas. Repara que as salvaguardas de anão no Ozzy, ela é melhor do que a do D&D Basic do Tom Moldvay, e ela é melhor do que a do Holmes, porque essa estrutura ela veio na caixa Expert, que foi mantida pelo Frank Mentz. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, não vou mergulhar ali, mas ela é ainda melhor, né? Ainda melhor. Vou voltar para falar sobre isso aqui. Mas o ponto é, se você pega o guerreiro, pega combatente, é um grande picolé de chuchu. A versão humana, né, desse combate não tem praticamente nada de interessante. Ele tem piores salvaguardas, não tem nada ali muito legal para você usar. E aí vai chamar muito mais atenção jogar de anão, né? Se a gente fizer uma análise comparativa, olha a diferença de salvaguarda, ó. Você tem 12, 13, 14, 15, 16, e outra é 8, 9, 10, 13, 12. Ele é 4, é um bônus de mais 4 em relação a combatente, salvo para breath, né? Para irrupções. Então a salvaguarda de anão, de uma forma geral, salva do breath, ela é comparável à de guerreiro nível 7. Nível 7. Olha a discrepância. Diferente da ideia do original, que era para ser nível 4, que é o que vem no Holmes, que é o que vem no Basic do Tom Moldvay, né? Depois no Expert eles melhoraram ainda mais, e eu acho que foi erro. Né, pode ser que tenha sido ainda uma discrepância maior, independente dos dois. É um erro de design gritante na minha análise. E aonde está compensado? Isso tá com essas vantagens todas, infravisão, um monte de idioma, papapá. Está compensado no limite de nível 12 para anão e na diferença de XP, que é 10% a mais, né? Então você tem em estrutura de design, o texto do Old School Essentials nem entra nas explicações. Ele só põe o limite de nível e bola para frente. Mas de uma forma geral, a gente buscando os textos originais do D&Dzinho, do AD&D, você consegue achar as explicações e elas geralmente são mecânicas. Você dá mais vantagens, compensa na diferença de XP e no teto de nível. Como é que funciona no AD&D? Mesma ideia. O AD&D tem separado raça e classe. A gente pode falar ancestralidade e classe, né, os povos fantásticos e as classes. E ele traz duas limitações. O limite de classe, anão como exemplo, a gente tem, ele é limitado a jogar de combatente ou thief, né, ou ladrão, ou assassino, e elfo, por exemplo, ó, combatente, arcanista, ladrão ou assassino. Não pode jogar com as outras classes. Vale a mesma coisa para os outros povos fantásticos. E tem também limite de nível nessas classes. Por exemplo, né, anão tem limite de nível 9 para jogar de combatente. Não pode jogar com outras, com paladino, com ranger, outras especializações. Eu não vou entrar muito no mérito nesses detalhes do AD&D, porque o AD&D é muito mais crunch do que o D&D clássico. Ele coloca algumas observações, né? Se você tiver um atributo mais alto, você pode aumentar esse limite de nível e tal. Tem esses detalhes, não vem ao caso para o vídeo. Se você usa o AD&D, pode ir lá olhar, existem esses detalhes, mas aqui, para essa discussão nossa, o ponto importante é que a gente vê que existem limites de nível de classes que você pode escolher e o limite, o máximo dessas classes para cada povo fantástico. Beleza, a gente então entendeu esse design, a gente entendeu o histórico, né? Qual que é esse histórico? É você criar mais vantagens de povos fantásticos no começo do jogo e compensar isso com a diferença de XP e o teto de nível, principalmente. Beleza, é uma estrutura mecânica, uma proposta, essa regra vem como uma intenção de design. Então agora a gente vai refletir sobre isso. Quando você pega o BX como exemplo, esses limites de nível 12, 10 e 8, eles são muito frágeis. Por quê? Porque o BX ele estaciona no nível 14, olha lá.
limite de nível do jogo é 14. Eu vou colocar um asterisco aqui. Isto não é intencional. Eu vou repetir. Isto não foi intencional. Isto foi um acidente. Por quê? Porque no desenho do Basic Expert de 81 tinha planejamento da caixa complementar, que era a caixa preta, que não foi feita porque ela foi resetada, esse material. Naquela época o Gygax estava fazendo o desenho Caverna do Dragão, ele não estava muito por dentro, papapá. Pôs o Frank Mentzer na frente, Frank Mentzer apresentou uns problemas que tinha na estrutura, resetou e ele assumiu o departamento, não vou entrar nesse mérito completo. O fato é que o BX ficou com o nível 14 acidental, que foi muito bom, né, no olhar da OSR, porque essa estrutura ela permite um olhar para o jogo, para um jogo de aventuras, né? Porque a experiência Companion, a experiência depois dessa estrutura, ela já é pensada para você trabalhar com gestão de terras, guerras em massa, dependendo da curva de poder ali, viagens extraplanares, multiverso, tem toda uma loucura nos níveis mais altos. Você sai dessa proposta mais rasteira, mais pé no chão, de personagens que se aventuram. Então, no meu caso, eu até coloquei no D20 de RPG o nível 10, é um jogo sobre aventuras, nível 10. O nível 14 também é. O ponto é que, acidental ou não, 14 ou 10, o fato é que, na experiência do BX, você não vai ver de forma muito presente essa estrutura de desenho, esse planejamento do teto de nível. Por quê? Porque o coração do jogo são os primeiros níveis e os níveis intermediários. A grande maioria das experiências estarão nos primeiros níveis de jogo até os níveis intermediários dentro dessa proposta de aventuras, né? Então o ponto é que essa regra não vai se fazer presente no coração do jogo. Então você tem no design do D&D, desde o original, um jogo projetado para campanhas. A gente tem campanhas médias e longas. A gente tem, né, eu vou pegar o meu exemplo aqui, já mestrei na época da Cyclopedia campanha longa e a gente jogou até o nível 11, 10, 11. Mais recentemente mestrei The Isle of Dread, a X1. Depois, já na sequência, colocamos Barrel Maze com os mesmos personagens. Foi um total ali de quase 3 anos, 2 anos e uns quebrados, 2 anos e meio de jogo. E o personagem nível mais alto chegou no nível 6. Então, na grande maioria dos casos, você não vai encontrar essa regra, né? O mais comum é isso, jogando uma proposta de jogo de aventuras, que você vai ali até os níveis intermediários, 7, 8, 9, você não vai esbarrar direito com essa regra. Então você não vai vê-la se fazer presente. Você tem no desenho maior curva de poder, maiores vantagens para os povos fantásticos, com uma compensação que não vai se fazer presente nas mesas. E quando você vai para níveis mais altos, como eu falei, eu cheguei a jogar nível 10, 11, mas você pode achar nicho do nicho da galera que quer a experiência Companion, começa a jogar nível 15, 18, 20, né? Começa a evoluir. Olha o desenho da Cyclopedia que vai até nível 36. Quando você pega a tabela de anão, você vê que o limite de nível 12, existe ali uma regra alternativa que ele continuar evoluindo com letras. Ele começa na letra C, porque gnomo, né? Vou fazer de novo a observação, eu estou chamando por minha conta Halfling de gnomo, mas os povos fantásticos, os Halflings, gnomo, eles começam a partir do nível 8, então ali começa no A. Então o XP, a XP da letra C, ela é mais ou menos parecida com a de anão, então por isso que anão começa a nascer. O fato é que existe uma regra alternativa. Por quê? Porque se você vai continuar evoluindo com povos fantásticos, por quê? Porque se você vai propor aqui no AD&D ou na Cyclopedia uma curva de poder muito alta, você não vai ter como um D&Dzinho original a pessoa jogando de gnomo nível 4 ou nível 8, como no BX, na Cyclopedia. Você não vai ter uma pessoa jogando de anão nível 12 numa campanha que está indo pro Immortals, nível 30 e poucos, né? Que está querendo ir pro Immortals. Você não vai ter isso. Então, como que você soluciona? Ou a pessoa abandona a personagem, ou você vai acabar abraçando a ideia de continuar evoluindo com a regra opcional. Mais uma vez,
Essa regra não se faz presente né, no nicho do nicho, quem está jogando em nível alto não vai usar na prática, não vai ter essa experiência na mesa. Nem quem está jogando a proposta aventuresca, nem quem está jogando a proposta já mais épica, multiversos e coisas do tipo, né? Então é por isso que a gente tem essa experiência. O que eu posso falar? Nos anos 90 é experiência pessoal. Eu sei que a gente sabe que uma visão pessoal não é bem um método científico, mas eu vou trazer aqui um relato de experiência para a gente trocar ideia. Quando eu mestrei campanhas longas da Cyclopedia, que tinha essas curvas de poderes, mesmo a gente não chegando lá nos níveis Companion mais, né? Mas o que a gente começou a perceber? Eu comecei a perceber que ninguém jogava de combatente. Ninguém jogava de combatente. Ou a galera pegava clérigo, que precisa de menos XP para subir de nível, tem Turn Undead, né? Tem expulsar mortos-vivos, né? Exorcismo, tem magias, também em troca do D6 de vida, mas também os armadura, escudo e tal. Ou a galera jogava de clérigo, ou a galera jogava com povos fantásticos. Era o comum da nossa mesa. Você tinha elfo, tinha gnomo, tinha anão, tinha clérigo, mas não tinha guerreiro. Ninguém jogava de guerreiro, né? Então, esse é um relato pessoal, mas que a gente pode avaliar para todos os lados e lendo os livros que existe sim uma diferença gritante não compensada pelo teto de nível, porque ele é uma regra fantasma. É por isso no final, né, que é uma regra que não existe na mesa. Oh, o fantasma! Então você tem, lembra que qual era a ideia, né? Vamos pegar o textinho do D&D original de volta. Não era para ser um equilíbrio de jogo? Vamos pensar, ó. Qual era o texto lá do Arneson e do Gygax original? Ó, anãos, né, o povo anão não pode estourar o nível de mermidão, nível 6, porque eles têm vantagens. É uma estrutura de design mecânico. E essas vantagens não se fazem presente. Nos níveis iniciais você não percebe isso, e nos níveis intermediários e avançados você ignora, né? Você usa outras opções. Então, na prática, é uma regra que não existe, né? É uma regra que não existe. E aí, para a gente ir caminhando para a conclusão do vídeo, do episódio, o que a gente pode falar? Bom, eu entendi o problema, né? Entendi o contexto todo. Problematizar em cima dele. Comecei a refletir o impacto disso nas mesas, que eu crio desníveis, assimetria muito grande entre as opções de escolha, que não são compensadas, né? Salvaguarda ali para um XPzinho de diferença e tal, que é muito sutil. Você não vê a regra do teto, na verdade você não vê na mesa. Então, como que a gente pode solucionar isso? A gente tem algumas alternativas. A alternativa A é a gente ignorar. Olha, eu ganhei consciência para isso. Eu assisti a reflexão Kiral. Não sabia disso, sabia, não sabia. Beleza, você ganha consciência para isso e ignora. É um problema? Não, não é um problema. Por quê? Porque o Dungeons and Dragons original não é um jogo, né, o D&D antigo, o D&D vintage, não é um jogo pensado para ter equilíbrio nas classes. Então é completamente aceitável você simplesmente ignorar isso e vida que segue. Não é um problema. Essa assimetria de XP, essa assimetria entre classes, essa assimetria entre povos, ela é aceita, ela harmoniza bem no sistema e dá para levar. Eu já fiz isso principalmente no meu começo com esse tipo de ferramenta, lá na Cyclopedia, no começo e nos meados dos anos 90, a gente simplesmente ignorava. É uma solução. Existem outras, eu vou te dar algumas soluções pessoais. Uma outra abordagem que eu comecei a fazer, ainda lá na Cyclopedia, né, lá no final dos anos 90 e depois nesse meu retorno à OSR, principalmente ali na pandemia, quando eu peguei, né, esses materiais, o BX, o D&Dzinho para voltar a usar, a minha solução, a partir do momento que eu ganhei mais consciência para esse problema, foi compensar nas interações. O que eu fazia? Assumindo uma proposta de jogo, de cenários que são humanocentristas, que você tem cidades, reinos, a maioria do jogo acontecendo em civilizações humanas, você pode assumir que isso casa muito bem com o D&D clássico, que elfo, anão, gnomo, eles são proscritos, párias dos seus próprios povos, que saem ali, enquanto o povo élfico vive recluso no coração das matas mais densas,
Um exemplo ou dois que saíram é Elfo Aventureiro, né? Um exemplo ou não do anão que vive nos subterrâneos lá do seu reino, que é um proscrito saiu. Então, como você tem esses exemplos, esses exemplares, você pode aplicar uma penalidade no moral ou na reação de humanos em relação a povos fantásticos. Foi uma solução que eu já fiz. Então, se você vai contratar um mercenário, contratar auxiliar, esses auxiliares terão -2 no moral, né, para fugir tal, em relação a você, e na reação também de povos. Então, se você encontra, né, guarda, soldado, você quer ver a posição ficcional, né, dava -2 na reação. Foi uma solução que eu já abordei para tentar trazer um pouquinho de compensação nessa diferença gritante que eu percebia entre os povos. A solução mais recente que eu tenho abordado foi a C, que é o quê? Não usar povo fantástico como opção jogável, que é inclusive a estrutura que vem no jogo rápido do D20 de RPG. Foi a minha solução no desenvolvimento do D20 de RPG. E não é uma explicação apenas por essa diferença mecânica, né? Tem a explicação também, que na verdade foi a mais importante, que era a ideia de você se projetar na fantasia, para você se sentir lá. E aí o efeito da doença, o efeito, né, de ver ou não no escuro, como você está vendo, como você está sentindo, ele é uma experiência humana. E para esse jogo de projeção ficcional, eu entendi que era mais legal, era mais alinhado com espada e feitiçaria, era mais interessante você jogar só de humano. Essa foi uma alternativa que eu fiz, letra C. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu já fiz, que é Todos os Elfos são Meio-Elfos, que traz exatamente essa ideia da gente jogar, né, uma proposta para você jogar mais com humano. Beleza. Mas um plano C2, se fosse esse o C1, o plano C2 era alterar os povos fantásticos. Uma vez que a gente entende que tem uma diferença clara, muito clara no desenho de povos fantásticos e que a compensação real não existe, ela tem uma leve diferença de XP, mas e do elfo a diferença de XP nem é por isso, é porque eles são duas classes ao mesmo tempo, então ele tem uma leve diferença de XP para isso. E o teto não existe, uma alternativa pode ser você mexer nos povos fantásticos se você quiser eles como opção, que é o que vai vir no livro base D20 de RPG. Então eu vou deixar aqui em cima um card, vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu já fiz sobre isso. Se você quiser ir lá no nosso Discord, a gente tem um PDF que está em fase de playtest, em fase de testes, sobre essas opções dos povos fantásticos. O material que eu estou usando hoje está um pouco diferente já lá daquele livro. Eu estou refinando, refletindo um pouquinho sobre a diferença de XP, tem alguns detalhes, mas essencialmente é o que está lá. Que é uma solução pessoal que a gente encontrou, que eu encontrei para buscar uma maior harmonia dessa jogabilidade, uma vez que esse teto de nível não existe, eu nem acho uma regra boa, né? Então, no final, essa foi a reflexão Kiral. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.